se instalou meu coração. Boa noite, meu povo, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe. Seja bem-vindo ao nosso encontro com a Bíblia na mão. Convido você desde já a compartilhar esse nosso encontro, essa nossa live com a Bíblia na mão. Vai compartilhando, vai chamando mais gente, vai convidando outras pessoas. Será do jeito que já for. Palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já for. Muito bem, isso. Vamos botar o aviãozinho aí para voar longe, voar alto. Para nós darmos início. Muito bem. Então vamos iniciar essa nossa live de hoje. Esse é o nosso encontro com a Bíblia na mão. Esse encontro, essa live, tem o objetivo de ajudar você a conhecer mais e melhor a palavra de Deus que está contida na Sagrada Escritura. Tá bom? Então, quero acolher você. Seja bem-vindo, meu irmão. Seja bem-vinda, minha irmã. Espero que você já tenha compartilhado. E vamos iniciar o nosso encontro com um momento de oração. Vamos pedir a Deus que abençoe este momento, que Deus possa abençoar esse nosso encontro. Então, nada melhor do que nós iniciarmos entregando todo esse nosso encontro nas mãos do Senhor. É por Ele que nós estamos aqui. Por isso, iniciemos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos
Vamos pedir que o Espírito Santo venha sobre nós neste momento. Vamos pedir que o Espírito Santo nos conduza. Vamos pedir que o Espírito Santo nos dê sabedoria, que Ele venha iluminar a nossa mente, a nossa inteligência, e que Ele nos leve a mergulhar na Sagrada Escritura, que é a Palavra de Deus, para que, conhecendo mais e melhor a Sagrada Escritura, possamos conhecer mais sobre Deus, possamos conhecer mais e compreender melhor a sua vontade, os seus planos de amor nas nossas vidas. Assim rezemos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Também vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, que ela nos guarde, nos proteja, que ela interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, sejamos todos bem-vindos a esse nosso encontro com a Bíblia na mão. Quero acolher você com alegria. Você que deseja, se você está aqui hoje e vem acompanhando essas lives, é porque você deseja crescer no conhecimento da Palavra de Deus, no conhecimento da Sagrada Escritura. Então é uma alegria que eu tenho de estar aqui com vocês nessas lives. Esta já é a nossa 7ª live, não é? Esta é a nossa 7ª live. Então, espero que todos estejam acompanhando as lives, né? Porque, como eu sempre falo, são lives sequenciadas. Então, é importante que vocês estejam de fato acompanhando cada live, cada encontro, com temas diferentes, é verdade, mas são temas, como eu falei, sequenciados. Se você perdeu as lives anteriores, seria bom você depois assisti-las. Eu sempre deixo gravado, salva estas lives. Então, como eu falei, esta já é a 7ª live, tá bom? Muito bem, não vamos deixar de conversa e vamos para o que interessa, né? Vamos dar início. Eu sempre começo relembrando o que foi o encontro passado.
Na live passada, que foi a sexta live, o que nós falamos? Nós falamos sobre o quê? Na live passada, que foi a sexta, nós falamos sobre o caminho de Israel. Lembram? O caminho de Israel. Nós falamos sobre o chão onde nasceu a Bíblia. Nós falamos que língua usavam. Nós falamos da escravidão no Egito, a libertação. Falamos de Moisés, falamos de Josué. Enfim, nós falamos sobre o caminho de Israel. Hoje nós vamos continuar caminhando. Nós vamos continuar caminhando agora. Hoje nós vamos conversar sobre o caminho dos reis. Bom? O caminho dos reis. Quem foram os reis? Quem foram os primeiros reis? Então, hoje nós vamos aprofundar nisso. O caminho dos reis. Tá ok? Então, vamos lá começar. Uma primeira coisa importante a ser falado aqui, diante desse tema, o caminho dos reis, é que chegou um determinado momento da caminhada do povo hebreu que o povo hebreu começou a olhar para outros povos e começou a sentir inveja. Começou a sentir inveja de outros povos. E começou a desejar viver o mesmo sistema em que os outros povos viviam, né? E é por isso que o povo hebreu, invejando o sistema de outros povos, chega para Samuel. E o que o povo vai pedir a Samuel? O povo chega para Samuel e pede um rei. Porque os outros povos tinham seus reis. E o povo hebreu não tinha um rei. O povo hebreu até então não vivia uma monarquia. Não vivia uma monarquia, né? Então, o povo hebreu caiu na inveja, começou a sentir inveja do sistema dos outros povos e pede para Samuel que lhe dê um rei. Você depois anote, por favor, espero que vocês estejam aí com caneta, lápis e caderno na mão. Se você já está com sua caneta, seu papel aí, seu caderno, você já pode anotar a primeira passagem bíblica. A primeira passagem bíblica se encontra no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos do 1 ao 22, tá? Primeiro Samuel, capítulo 8. Vocês sabem que o Samuel tem 2 livros, não é? Primeiro Samuel e segundo Samuel. Eu estou falando aqui do primeiro. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículos do 1 ao 22. Esse texto bíblico é onde você vai perceber que o povo chega para Samuel e pede um rei, porque o povo queria ser como os outros povos. Só que, pronto, vocês anotam e depois todas as passagens bíblicas, já vou dar o dever de casa aqui. Todas as passagens bíblicas que eu vou dar aqui para vocês, depois vocês leiam, tá bom? Depois vocês podem ler.
esses textos bíblicos. Então, o primeiro texto bíblico, 1 Samuel 8, 1, capítulo 8, versículos do 1 ao 22. Vocês depois leem. Não vamos ler agora não, porque senão vai tomar muito tempo. Então, só que diante do pedido do povo, o que acontece? Samuel, ele começa a alertar o povo para os perigos de viver numa monarquia. O próprio Samuel vai procurar, digamos, abrir os olhos do povo sobre os riscos, sobre os perigos de se viver numa monarquia. Mas o povo não queria saber. O povo estava obstinado e queria porque queria um rei, porque os outros povos tinham rei e ele, o povo hebreu, com inveja dos outros povos, também queria um rei. Então, mesmo diante da alerta dos perigos, o povo quis mesmo assim um rei. Agora, quem foram os primeiros reis de Israel? Quem foram os primeiros reis de Israel? Nós podemos lembrar aqui do rei Saul. Podemos lembrar aqui do rei Davi, que inclusive é um dos mais conhecidos, né? O rei Davi. Mas também podemos lembrar aqui Salomão. Por enquanto, nós vamos ficar com esses três: Saul, Davi e Salomão. Saul é o primeiro rei. Saul é o primeiro rei. O seu governo foi muito breve, foi muito curto, né? Foi muito curto o reino ou o reinado de Saul. Então, Saul é o primeiro rei. Você pode também anotar a passagem bíblica que fala de Saul, que está também no livro de Samuel. 1 Samuel, capítulos 10 e 11. Nesses dois capítulos, capítulo 10 e capítulo 11, você pode ler sobre o rei Saul, tá bom? Que, como eu falei, teve um governo muito breve. O segundo rei foi Davi. O segundo rei foi Davi. A Bíblia, a Sagrada Escritura, ela diz que Davi governou segundo o coração de Deus. É uma expressão que está na Bíblia, que está na Sagrada Escritura. Quando fala de Davi, do rei Davi, como eu falei, um rei tão conhecido, ou talvez o mais conhecido por muitos, né? Então, a Bíblia diz que Davi governou segundo o coração de Deus. No entanto, a própria Bíblia, a própria Sagrada Escritura, também narra o pecado de Davi. Davi foi um ótimo rei, no entanto, também pecou. E pecou feio, viu? E pecou feio. Anotem a passagem bíblica. Anotem aí, por favor, a passagem bíblica. Você pode anotar aí, segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos do 1 ao 4. E capítulo 12, versículos do 1 ao 13, tá bom? São dois textos bíblicos que falam sobre Davi, tá? E o terceiro rei, como eu falei, o terceiro rei é Salomão. Salomão, ele é filho do rei Davi, tá? Salomão, que é o terceiro rei, ele é filho do rei Davi. Você pode anotar aí a passagem bíblica. Primeiro livro dos Reis, capítulo 1, tá bom?
você lê o capítulo 1 inteiro, tá ok? 1 Reis, capítulo 1, fala sobre o rei Salomão. O rei Salomão, ele constrói o palácio e o templo. Ele constrói o palácio e o templo. Ele chama a corte sábios para que comecem a escrever a história do povo de Israel. Isso aqui é um detalhe muito importante, pessoal, tá? Isso daqui é um detalhe muito importante. Salomão, ele convoca alguns sábios, né? Ele convoca alguns sábios para que estes comecem a escrever a história do povo de Israel. A história do povo de Israel. Inclusive, nas lives anteriores, se você recorda, se não recordar, depois você pode assistir as lives anteriores. Para quem está aqui pela primeira vez, esta já é a 7ª live, tá bom? Com um tema sequenciado. Então, se você perde uma, você perde o fio da meada. Então, eu convido você, depois que não assistiu, a assistir as outras lives, tá ok? Nós já falamos, inclusive, de Salomão aqui nas lives anteriores. Mas então, esse dado é muito importante, né? Salomão convida sábios para começar a escrever a história do povo de Israel. Salomão, uma das principais características do rei Salomão é que ele é um rei sábio. No entanto, mesmo ele sendo um rei sábio, ele ao mesmo tempo se torna um rei muito orgulhoso, né? É muito interessante aquilo que Jesus vai falar no Evangelho, né? A questão do joio e do trigo. O joio e o trigo que estão ali convivendo, né? Ou seja, quando a gente, só abrindo um parênteses aqui, cada um de nós, se nós olharmos para a nossa vida, nós vamos encontrar um pouco de trigo e um pouco de joio. Um pouco de coisas boas e um pouco de coisas más, de coisas ruins, né? Então, o rei Salomão é um rei sábio, mas também é orgulhoso. Inclusive, Salomão, quando você começar a ler as passagens bíblicas que falam sobre o rei Salomão, você vai perceber que ele contraiu muitas dívidas. Muitas dívidas à custa do povo. Muitas dívidas à custa do povo. E Salomão, diante dessas dívidas e para sustentar o seu trono, o que Salomão fez? Ele começa a fazer aliança com os reis vizinhos para sustentar o seu governo, para sustentar o seu trono, o seu reinado. E diante das dívidas que ele contraía, ele começou a fazer aliança com outros reis, com outros povos, né? Com reis vizinhos. E além disso, ele se casou com várias mulheres. É claro que na época de Salomão, vamos voltar ao tempo, meu povo. A gente não pode compreender aquela época com a cabeça de hoje, não. Porque era uma época diferente, com costumes diferentes, né? Na época se vivia a poligamia. E o que era a poligamia? O homem poderia ter várias mulheres, né? Hoje não pode. Hoje, o homem só tem uma esposa e a esposa só tem um homem. A poligamia não é permitido. Mas na época de Salomão, era permitido. E ele se casou com várias mulheres. Inclusive, mulheres que não faziam parte do povo de Israel. Mulheres que eram também pagãs. Mulheres estrangeiras, né? E por conta disso também, Salomão começou a introduzir em Israel a idolatria. Aqui é outro dado importante, tá?
Por conta de Salomão ter feito alianças com outros reis, os reis vizinhos, e ter se casado também com várias mulheres, entre elas mulheres pagãs, mulheres estrangeiras, ele começou a introduzir em Israel o pecado da idolatria. Anotem aí, por favor, a passagem bíblica. Primeiro livro de Reis, capítulo 11. Capítulo 11, versículos do 1 ao 12. Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos do 1 ao 12. Perdão. Então vocês anotam essas passagens para depois vocês lerem. Dever de casa, viu? Depois todas as passagens que eu falar aqui, você vai ler depois, tá? A gente não vai ler, são muitas passagens bíblicas, se a gente for ler todas aqui, não vai dar tempo. Porque a nossa live é uma live só de 1 hora, tá ok? Então, além de introduzir em Israel a idolatria, também introduz aquilo que é chamado o sistema tributário. Além da idolatria, é introduzido também no povo de Israel o sistema tributário. Outra passagem bíblica, né? 1 Reis, capítulo 5, versículo 1. 1 Reis, capítulo 5, versículo 1. Com a morte de Salomão, quando foi que Salomão faleceu? Quando foi que Salomão morreu? Por volta do ano 930 a.C. É claro que sempre quando eu falar aqui as datas, pessoal, são datas aproximadas, né? Por volta, aproximadamente. Então, Salomão, ele morreu por volta do ano 930 a.C. E diante da sua morte, o reino de Israel, ele é dividido. Se divide o reino de Israel. E é dividido em dois. O primeiro fica ao norte, com o nome de Israel, né? E o segundo fica ao sul, com o nome de Judá. Então, com a morte de Salomão, o reino de Israel ficou dividido em dois, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte e o reino do sul. Anotem a passagem bíblica. Né? Anotem a passagem bíblica. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículos do 12 ao 24. 1 Reis, capítulo 12, versículos do 12 ao 24. Vai falar um pouco sobre essa divisão do reino de Israel. Dois reinos, reino do norte e o reino do sul. Tá? O reino do norte, que ficou conhecido como Israel, e o reino do sul, que ficou conhecido como Judá. Israel e Judá, tá bom? Então, o reino do norte, que se conhecido também como Israel, ele se desenvolveu rapidamente. E ele é formado, o reino do norte, o reino de Israel, ele é formado pelas 10 tribos que se apegam mais às tradições de Moisés. Aqui é outro detalhe muito importante, tá? Esse reino do norte, que é o reino de Israel, ele é formado pelas 10 tribos que se apegam mais às tradições de Moisés. O primeiro rei do norte tem um nome muito bonito, viu? O primeiro rei do norte, ele se chamava Jeroboão. Foi o primeiro rei do norte. Anotem a passagem bíblica. Hoje tem muita passagem bíblica, pessoal. O nome é com a Bíblia na mão. Então, anotem mais uma passagem bíblica. Primeiro livro dos Reis,
capítulo 11, versículos 26 ao 40, tá? Repetindo, primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 26 ao 40. Esse, então, repetindo, o primeiro rei do norte é Jeroboão. O reino do sul, ou o reino de Judá, ele é constituído pela tribo de Benjamim e pela tribo de Judá, da qual recebe o nome, né? Da qual recebe o nome. O reino do sul, ele se apega mais às tradições do rei Davi. Veja, aqui vocês notem desde já uma diferença. Eu disse anteriormente que o reino do norte, que é o reino de Israel, que era formado pelas 10 tribos, por 10 tribos, o reino do norte se apegava mais às tradições de Moisés. Já o reino do sul, que é o reino de Judá, formado por 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, o reino do sul se apega mais às tradições do rei Davi. Essa diferença, esse detalhe é importante, tá? No entanto, continuando, as grandes potências da época não deixam o povo da Bíblia em paz. Vamos ainda sobre algumas informações sobre o reino de Israel, né? O reino de Israel. Continuando falando sobre o reino de Israel, que é o reino do norte. O reino do norte, ele não resiste por muito tempo, porque os seus reis, os reis do reino do norte, começam a explorar o povo, começa uma exploração do povo, começa a explorar o povo. Olha só o que acontece no reino do norte. Os reis começam a fazer coligações com outros reis e começam também, por conta disso, a pagar altos tributos. Começa a pagar altos tributos. Aí vai, começam a construir santuários. Veja o pecado da idolatria aqui. Eles, além de fazer coligações com outros reis, e portanto reis pagãos, eles começam a construir santuários não para o Deus único, o Deus Javé, mas para as divindades. Os reis começam a cair no pecado da idolatria, né? Um desses deuses, e talvez um dos mais conhecidos, é o deus Baal, né? Não vou aqui entrar na questão dos deuses, mas um dos deuses conhecidos é o deus Baal, né? E esses reis do norte começam a construir santuários para os deuses, né? Para as divindades. Entre eles, o deus Baal. E começa a colocar os bezerros de ouro, os símbolos de força, né? Símbolos de força, né? Como representação de Javé Deus. Assim, os reis de Israel, o que eles fazem? Eles começam a levar o povo ao pecado da idolatria. Veja, os próprios reis é que levam o povo a cair no pecado da idolatria, né? E dessa forma, caindo no pecado da idolatria, eles acabam quebrando a aliança com Deus. Começam a quebrar a aliança com Deus. Continuando. Por volta do ano 722, nós estamos antes de Cristo, pessoal, né? Nós estamos aqui ainda antes de Cristo. Por volta do ano 722 a.C., a Assíria, querendo expandir o seu império e castigar Israel,
que não queria mais lhe pagar impostos, invade o reino do norte e toma posse daquela região. Veja, eu disse anteriormente que os reis do reino do norte começam a fazer coligações com outros reis, começam a pagar tributos, só que chegou um determinado momento, né, que a Assíria, querendo expandir o seu império, e queria castigar Israel. Por quê? Porque Israel já não queria mais pagar os impostos, estava devendo. E por conta disso, a Assíria queria castigar Israel. E o que ela faz? A Assíria, ela invade o reino do norte, o reino de Israel, e a Assíria toma posse daquela região. A Síria toma posse daquela região. E o que acontece depois? A classe alta é deportada para a Síria. A classe alta é deportada para a Síria. Olha só o que acontece. Israel desaparece. Ela se torna uma província, uma espécie de província da própria Assíria. Anotem o texto bíblico aí para depois vocês lerem. Anota o texto bíblico. 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, versículos do 7 ao 18. Repetindo. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos do 7 ao 18. Bom, a classe alta é deportada para a Síria, Israel desaparece, tornando-se província da Assíria. Alguns conseguem até fugir, né? E vão fugir para onde? Para o reino do sul, o reino de Judá, né? E quando esses que conseguiram fugir e vão para o reino do sul, eles levam consigo os escritos que eles já possuíam. Outro detalhe importante. Alguns conseguiram fugir. E fugiram para onde? Para o reino do sul, formado por aquelas duas tribos, Benjamim e Judá. E aqueles que conseguiram fugir para o reino do sul já levaram os escritos que eles já tinham, né? Que eles já possuíam. Então aqui um resumo do que foi o reino de Israel, do que aconteceu, um pouco do que aconteceu com o reino de Israel, que é o reino do norte. Falando um pouco sobre o reino de Judá, que é o reino do sul, o reino do sul, que pretende ficar fiel a Davi, né? Que pretende ficar fiel a Davi, esse reino do sul também cometeu pecados. Não somente o reino do norte cometeu pecados, como também o reino do sul, o reino de Judá, também cometeu os seus pecados, né? Apesar da ação dos profetas, porque Deus sempre enviou profetas que iam transmitir a sua palavra para conduzir a vida do povo, mas o povo que não queria saber dos profetas rejeitava a palavra dos profetas. Então, apesar da ação dos profetas, os reis de Judá, eles quebram aliança com Deus. Os profetas iam lá a pedido de Deus, por ordem do Senhor, para transmitir a palavra, para que o povo fosse fiel a Deus, para que o povo fosse fiel à aliança com Deus. No entanto, os reis de Judá quebram a aliança com Deus. E também introduzem a idolatria e desobedecem aos mandamentos. Isso também aconteceu com os reis de Judá. Anotem, por favor, o texto bíblico. Anotem, por favor, o texto bíblico. Hoje vocês vão escrever um bocado de texto bíblico, viu, meu povo? Segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículos do 10 ao 16.
Repetindo, segundo livro dos Reis, capítulo 21, versículos do 10 ao 16, tá? Então, continuando. Mais ou menos 150 anos depois, veja, mais ou menos 150 anos depois da destruição de Israel, o que acontece? O império da Babilônia vence a Assíria. Veja, eu disse anteriormente que a Assíria invade o Reino do Norte e leva a classe alta deportada, né? A classe alta é deportada para a Assíria. Só que 150 anos depois da destruição de Israel, o império da Babilônia vence a Assíria e começa a exercer o seu domínio sobre Judá. Agora é a Babilônia, o império babilônico, que toma posse agora da Assíria. Veja que aqui nós estamos vendo lutas de poder, né? Impérios. O império da Babilônia vence a Assíria e começa a exercer seu domínio sobre Judá. Os reis lutam para sustentar o Reino do Sul e reagem contra as invasões do Império Babilônico. Ainda até tentaram reagir, né? Ainda tentaram reagir contra as invasões do Império Romano. No primeiro tempo, o rei e sua família são presos e eles são levados para a Babilônia. No primeiro momento. No segundo momento, o que acontece? Babilônia invade Jerusalém e destrói o templo e a cidade. A Babilônia, o Império Babilônico, invade Jerusalém, destrói o templo e destrói a cidade. Anotem a passagem bíblica, por favor. Segundo Reis, capítulo 25. Segundo Reis, capítulo 25. Versículos do 8 ao 12. Segundo Reis, 25. Capítulo 25, versículos do 8 ao 12. Né? Então, os babilônios, eles levam os dirigentes de Jerusalém e boa parte da população para a Babilônia. Não foram todas as pessoas, mas uma grande parte, a maioria do povo de Jerusalém, né? Foram levados, exilados para a Babilônia, onde eles permaneceram por quase 50 anos. Meu povo, é aquele tempo bem conhecido e é conhecido como o exílio da Babilônia. Um tempo que durou quase 50 anos e quase 50 anos de muito sofrimento, muita crise. O povo sofreu e sofreu muito. Sofreu e sofreu muito. O povo entrou em crise até de fé, diante de todo o seu sofrimento. Nós podemos dizer que o exílio da Babilônia foi o tempo mais difícil, mais duro da história do povo de Deus. Por quê? E por que foi o tempo mais duro, mais difícil? Porque no período do exílio da Babilônia, o povo entrou em crise até de identidade, o povo perdeu a sua identidade. E não tem coisa pior na vida de um povo do que ele perder a sua própria identidade. Se a gente fosse abrir aqui um parêntese, meu povo, e olhar, por exemplo, lançar um olhar sobre o nosso Brasil, sobre a nossa pátria, que é conhecida como terra de Santa Cruz,
terra de Santa Cruz, um país de maioria católica. Mas quando a gente olha hoje para a nossa pátria, o que a gente vê? O que a gente vê? Fecha o parênteses, reticências, né? É só para iluminar, para você perceber que como a história do povo do Antigo Testamento lança uma luz também, a palavra de Deus, meu povo. Lança uma luz sobre a nossa história hoje. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não é um livro do passado, não é história do passado somente. É história sim, mas não só. Porque é uma palavra atual. É uma palavra viva, como diz a carta aos Hebreus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela traz uma mensagem para o hoje das nossas vidas também. Mas então, voltando para o exílio da Babilônia. Eu dizia que é o período mais duro da história do povo de Deus, porque eles perderam a sua própria identidade. Mas veja, outro detalhe muito importante, meu povo. Outro detalhe muito importante. Porque ao mesmo tempo que é o período mais duro, mais difícil na história do povo de Deus, ao mesmo tempo, nós podemos dizer que foi o período mais rico da sua fé e do reconhecimento de quanto Deus os ama. Meu povo, isso aqui é maravilhoso. E olha, se você depois estudar na Bíblia, na Sagrada Escritura, o tempo do... Eu me empolgo quando eu falo sobre o exílio da Babilônia. Eu me empolgo. Por que eu me empolgo? Justamente por esse detalhe importante. Porque ao mesmo tempo que foi um período mais difícil, mais duro para o povo de Deus, também foi o tempo mais fecundo da sua fé. Foi o tempo mais rico do povo de Deus. Rico em quê, Padre? Foi o período mais rico da sua fé. Ali, em meio a todo aquele sofrimento, foi ali que o povo de Deus experimentou de uma forma mais profunda o amor de Deus. E aqui eu abro outro parêntese. Meu povo, isso traz um ensinamento profundo para nós hoje. Porque se nós formos atualizar para o hoje das nossas vidas, diante até mesmo de todo esse período que nós estamos vivendo, de sofrimento, tempo difícil, qual é um dos grandes ensinamentos que o exílio da Babilônia nos ensina, nos transmite? É que muitas vezes, na hora do maior sofrimento das nossas vidas, ali, naquele exato momento que nós estamos sofrendo, e sofrendo às vezes muito, diante daquele sofrimento, por maior que ele seja, ali nós temos a possibilidade de fazermos a mais bela e a mais profunda experiência de fé. A mais bela e a mais profunda experiência de Deus, do seu amor, da sua ternura e da sua misericórdia. Quanto maior o sofrimento, maior a experiência de fé, maior a experiência do amor de Deus. Foi essa experiência que o povo de Israel fez. Anotem a passagem bíblica. Anotem a passagem bíblica. Anotem aí. Vocês podem pegar o Salmo 137. Salmo 137. Outra passagem, são duas.
A primeira é esta, Salmo 137. O Salmo todo, 137. E a outra passagem bíblica, qual é, padre? Digo agora. Livro de Ezequiel. Profeta Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. Versículos do 1 ao 14. Ezequiel 37, do 1 ao 14. Bom? Anotaram? Sim, ô glória. Pronto. Eu não vou me deter aqui no exílio da Babilônia, porque isso teria que ser uma live só para falar do exílio. Mas enfim, vamos para frente. Para frente. Mas a Babilônia, por sua vez, ela foi vencida. Veja, assim como a Assíria venceu o reino do norte, assim como a Babilônia venceu a Assíria, assim também a Pérsia venceu a Babilônia, né? A Pérsia venceu a Babilônia. Ou seja, a Babilônia foi vencida pela Pérsia. Quem era o rei da Pérsia? O rei da Pérsia era o rei Ciro. Ciro. Né? O Ciro era o rei dos persas. Só que veja, o que acontece? Deus, ele vai agir na vida desse rei. Deus, ele vai agir na vida desse rei para quê? Para libertar o povo da escravidão, do exílio. Porque é o rei Ciro, o rei dos persas, que dá a permissão para os judeus voltarem para a sua terra. Para os judeus voltarem para a sua terra. Então, chegou um determinado momento, um determinado dia, que Ciro, o rei da Pérsia, disse: olha, é o seguinte, a partir de hoje, quem pertencer ao povo de Israel, quem for judeu, se apresente, prove que é judeu, e a partir de hoje, pode voltar para a sua terra. Não era somente uma vontade do rei Ciro. Ali já era um agir de Deus na vida de Ciro, para libertar o povo de Israel, os judeus do exílio, e fazê-los retornar para a sua pátria, ou seja, para Jerusalém, né? Para Jerusalém. Detalhe, embora Ciro, rei da Pérsia, tenha permitido que os judeus voltassem para Jerusalém, mesmo assim, os judeus continuariam sob o seu domínio. Então, para entender, Ciro disse: olha, a partir de hoje, quem for judeu pode voltar para sua terra. Estão livres. Mas não totalmente. Por quê? Porque mesmo os judeus voltando para Jerusalém, eles estariam submetidos politicamente ao rei da Pérsia. Ou seja, eles ainda não estavam totalmente livres do poder da Pérsia, do governo persa, de Ciro. Ele foi muito esperto, né? Foi muito esperto. Então, continuando. Em 333 a.C., a Palestina toda é conquistada pelo general grego. Quem era o general grego? Alexandre Magno. Quem foi Alexandre Magno? O rei dos macedônios. Alexandre Magno foi o rei dos macedônios.
que acontece depois? Com a morte de Alexandre, seus 3 generais dividem entre si o grande império grego. Alexandre Magno morre e tinha 3 generais. O que foi que esses 3 generais fizeram? Dividiram o grande império grego. Então, de 177 até o ano 163 a.C., é importante ressaltar, do ano 177 ao 163 a.C., os judeus passam por outro período de grande provação e perseguição debaixo do domínio grego e egípcio. Você pode dizer assim, o povo para sofrer, né? Sai do domínio de um, vai para o outro. Sai de um, vai para o outro. Sai do outro, vai para um. O povo para sofrer. Só que, diante de tudo isso, meu povo, o bonito de tudo, e aqui quando a gente estiver lendo essa história na Sagrada Escritura, é sempre bom a gente procurar perceber também, em meio a todos os tempos difíceis da história do povo de Deus, de escravidão, de exílio, de domínio, né? Mas é sempre bom a gente procurar perceber o agir de Deus. Aonde é que Deus está agindo nessa história toda? Então, nessa época que os judeus passam por outro período de grande provação e perseguição, debaixo do domínio grego e egípcio, esta mesma época é a época dos defensores da fé. Dos defensores da fé. Ou seja, é o período dos Macabeus. É o período dos Macabeus. Anotem a passagem bíblica, por favor. Anotem a passagem bíblica. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7. Capítulo 7, versículos do 1 ao 41. Repetindo. Segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículos do 1 ao 41. Vá anotando, para depois vocês lerem depois, dever de casa. Né? Então, essa época, também uma época difícil, é a época dos defensores da fé, né? O período dos Macabeus, e também da expansão da cultura grega, porque ali toda a cultura grega vai se expandir. Né? Mas vamos para frente, senão a gente não acaba. No ano 63 antes de Cristo, o general do exército romano, cujo nome é Pompeu, né? Pompeu foi o general do exército romano. O que foi que ele fez? Ele invade a Palestina e a reduz a uma província romana. É a partir disso que a gente vai começar a perceber uma resistência. Né? O povo da Bíblia começa a trilhar um caminho de resistência. Nessa longa caminhada, o povo da Bíblia cria a sua resistência popular. E o que vai ser aqui mais ressaltado, o que é, padre? O que vai ser mais ressaltado nesse caminho de resistência do povo da Bíblia? A sabedoria do povo. A sabedoria popular. Então, são histórias populares, novelas. Aqui a gente vai citar, por exemplo, quais são os livros que falam sobre a sabedoria do povo. Então, aqui a gente pode lembrar o quê? O livro de Ruth, o livro de Judite, o livro de Esther, o livro de Jonas, né? O livro de Jonas. São como que novelas.
São como que novelas. Você gosta de novela? Então tá aqui uma boa novela para você ler. Tá? Ruth, Judite, Esté, Jonas, né? Boas novelas para você assistir aí, lendo, né? Lendo, né? Também são ditados populares, né? Na que nós podemos lembrar, ressaltar outros livros, né? Outros livros. Por exemplo, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiástico, são reflexões profundas diante do sofrimento do justo. O livro de Jó, né? O livro de Jó. E os Salmos. Esses livros, meu povo, que eu estou falando aqui, esses livros são livros que relatam a sabedoria do povo. São livros que relatam a sabedoria do povo. São contos ditados populares, onde o povo vai saber lidar até mesmo com o sofrimento. Eu acabei de citar aqui o livro de Jó, né, que trata sobre o sofrimento. Então, é a luta pela dignidade da mulher. Hoje se fala tanto, né? Mas veja que esse negócio essa questão da dignidade da mulher não é uma coisa atual, não. Jó, começou faz tempo. Então, é a luta pela dignidade da mulher, a dignidade do próprio povo, porque é um povo sofrido, um povo que muitas vezes foi escravizado, um povo que muitas vezes foi oprimido, né? Um povo que muitas vezes foi oprimido. Então, é uma luta pela dignidade do próprio povo. Como nos mostra o livro do Cântico dos Cânticos. Vocês já leram o livro Cântico dos Cânticos? Leiam depois também, né? Então, são orações, hinos, cantos, poemas. Meu povo, entendam. Na Bíblia, talvez algumas pessoas não vão entender, mas depois, quando a gente começar a tratar sobre o contexto literário, né? Quando a gente começar a tratar sobre os contextos literários, né, as obras em si, a gente vai começar a perceber que na Bíblia tem novela, que na Bíblia tem contos, que na Bíblia tem poemas, na Bíblia tem poemas, na Bíblia tem hinos, cantos, né? Orações, tem tudo, meu povo. Tem tudo. Tá? E tudo isso é para quê? Para guardar na memória como se constrói a história do povo. Como se constrói a história do povo. Então, continuando. Nós estamos quase finalizando, tá? Só um pouquinho mais de paciência de vocês. Nessa situação, nesse contexto de frustração e sofrimento, o povo, olha que bonito, o povo sente ainda mais viva a esperança de um Messias. A esperança de um Messias. Veja, diante do sofrimento, diante da dor, o povo começa a alimentar a sua esperança. Meu povo, era o que nós deveríamos fazer também. Por exemplo, nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, procuremos, outro parêntese eu estou abrindo aqui, tá? No tempo difícil que nós estamos vivendo, procuremos alimentar a fé e a esperança e o amor a Deus, acima de tudo.
todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer situação difícil, se você alimentar a esperança, se você alimentar a fé e se você crescer no amor a Deus, nada te para. O seu limite é o céu. O seu limite é a eternidade. Você vai enfrentar tudo. Você será capaz de dizer, como São Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. Fecha parênteses. Fecha parênteses. Então, nessa situação de frustração e sofrimento do povo, o povo sente ainda mais viva a esperança de um Messias. Por isso que o povo de Israel vivia nessa esperança. O Messias vai chegar, o Messias vai chegar. Nós estamos aguardando a vinda do Messias. Que era tido como um novo Davi. Como um novo Davi. O novo Davi que viria para governar com justiça. E o Messias seria esse novo Davi, que viria para governar com justiça e para salvar o povo de toda opressão, de toda escravidão. Anotem outra passagem bíblica. Livro de Isaías, profeta Isaías, anotem. Isaías capítulo 42. Isaías capítulo 42. Versículos do 1 ao 9, tá bom? É a última passagem bíblica de hoje, tá bom? Isaías 42, capítulo 42, versículos do 1 ao 9. Tá? Ao 9. Então, os livros que foram escritos desde o tempo de Salomão, atenção para outro detalhe importante, os livros que foram escritos desde o tempo de Salomão, ou seja, do ano 930 a.C. até aproximadamente o ano 50 a.C., formam os livros do Antigo Testamento. Repito, esse é um detalhe importante. Então, repito para você. Repetindo, atenção, atenção, criatura, presta atenção. Os livros que foram escritos desde o tempo de Salomão, e quando foi o tempo de Salomão? Qual foi o ano? Lá do ano, nós estamos falando do ano 930 a.C. até aproximadamente o ano 50, portanto, de 930 ao ano 50 a.C., esses escritos formam o Antigo Testamento. Formam o Antigo Testamento. Tá bom? Muito bem, meu povo. E é assim que nós chegamos ao final da 7ª live. Veja, meu povo, que nessas nossas lives tem muito de teoria também. Mas são teorias que nos iluminam até. Eu estava falando aqui de teorias, de história, até. Mas eu sempre estava abrindo parênteses para transmitir uma mensagem, tá vendo? Então são teorias que vale a pena a gente saber. E são necessárias, são essenciais para nós compreendermos a Sagrada Escritura. Tá bom? Para nós compreendermos a Sagrada Escritura. Então, eu quero agradecer, né? Passaram por esta live hoje 362 pessoas, né? Eu peço a você, se você quiser, ninguém é obrigado. Se você ainda não me segue na minha página aqui do Instagram, se torne um seguidor. Se você gostou dessa live, se torne um seguidor, uma seguidora. Tá?
Para você que está aqui pela primeira vez, esta é a 7ª live. 7ª. Nós já tivemos 6. As lives estão salvas no meu Instagram. Quem não assistiu, quem perdeu as primeiras lives, procure assistir depois. Tá bom? Procure assistir depois. Tá ok? Porque, repito e faço questão, não é cansativo repetir. São temas sequenciados. Você vai entender melhor essa live de hoje se você assistir as lives anteriores. Tá bom? E é assim que nós vamos crescendo na compreensão da palavra de Deus, da Sagrada Escritura. Todos esses temas que nós estamos estudando, né, vão nos ajudar a compreendermos a Bíblia, a história do povo de Deus, a Sagrada Escritura. Tá bom? Lembrando que tudo aquilo que o padre falou, por mais que o padre esteja aqui há mais de 1 hora falando, mas tudo isso ainda é um grande resumo, tá bom? É um grande resumo. Depois é você que vai comprar livros sobre a Bíblia e vai estudar. Aí você vai aprofundar. Eu não prometi nem prometo aqui falar tudo, mas eu pretendo, né, ajudá-los a compreender mais e melhor a Sagrada Escritura. Esse é o objetivo desses nossos encontros com a Bíblia na mão. Fiquem atentos, né? Eu não tenho ainda a data da próxima live, da 8ª. Eu sempre, quando marco, quando agendo, então eu divulgo aqui no Instagram, tá bom? Eu divulgo aqui no Instagram e você esteja atento. Esteja ligado aí para acompanhar essas lives, tá bom? Então vamos concluir essa nossa 7ª live, essa live de hoje, rezando uma Ave Maria, agradecendo a Deus e a Nossa Senhora por esta noite. Acredito que hoje foi mais uma live muito rica. Esse conteúdo que nós vimos hoje e das lives anteriores também são conteúdos ricos, né, para o nosso crescimento. E vamos agradecer a Deus por hoje. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que desça sobre a sua vida, a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, Filho e Espírito Santo. Meu povo, um beijo no coração, fique com Deus. Espero que vocês tenham uma noite ótima de sono, um sono restaurador, que sirva para vocês renovarem as forças físicas também, né? Para amanhã é dia de trabalho, então se cuidem, tá bom? Boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Tchau.